Olá, seja bem-vindo ao canal Política Afiada. Bolsonaro deu uma entrevista a uma rádio onde falou sobre as polêmicas envolvendo Alexandre de Moraes. O ex-presidente soltou o verbo na entrevista e falou sobre vários assuntos delicados. Todos sabem que a relação entre Bolsonaro e Moraes nunca foi tranquila, com trocas de farpas públicas e decisões judiciais polêmicas. Veja só a entrevista de Bolsonaro, e o que ele fala sobre Alexandre de Moraes. Com relação ao Alexandre de Moraes, com relação às revelações feitas pela Folha de São Paulo, né, de uma suposta irregularidade do Alexandre de Moraes de usar de maneira informal, segundo a matéria da Folha, usando de maneira informal para investigar bolsonaristas, né? Inclusive, ontem ele se manifestou, o Moraes se manifestou e disse que o melhor caminho, já que a Polícia Federal pouco colaborava com as investigações. Em compensação, hoje, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello disse que ele cometeu, sim, uma irregularidade ao usar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de maneira informal. Qual a sua opinião a respeito? A gente vê isso aí nos documentos vazados e troca de áudios, tá? Tanto é que ninguém lá do Alexandre de Moraes questionou a autenticidade dos áudios. Aquilo mesmo, né? E segundo o Gleude, o jornalista aí, ele tem mais uma quantidade grande de matérias para botar para frente. São 6 gigabytes, né? É muita coisa, não sei o que significa, parece que a Vaza Jato é uns 7 gigabytes. Então é muita coisa realmente, e entendo eu que a Folha de São Paulo não vai retroceder em publicar essas matérias. Acredito que nos próximos dias, talvez a partir de hoje, à tarde, amanhã, temos mais novidades ainda. Agora, o que é claro, é algo pessoal do Alexandre de Moraes comigo. É claro, só me checa, eu não quero. O que é que o senhor fez? Não sei. O senhor falou que tem receio de falar o que pensa por causa de processos. O senhor já disse tudo o que pensa sobre esse caso, que a Folha está... Não, com todo respeito a você, não vou começar por aqui. O mais importante você ter informação é saber como utilizá-la. E eu sou o elo mais fraco dessa corrente aí, né? Eu não sou nada. Primeira coisa, como é que eu cheguei à presidência? Eu gostaria de falar para vocês sobre a apuração de 2018. Gostaria de falar para vocês, documentalmente, a apuração de 2014. Mas quem falar em eleições, quem falar em remédio, entre aspas, para combater a Covid, vai responder. O processo vai ser multado e pode até ser preso. Essa é a liberdade de expressão que vemos no momento. E eu entendo até que a Folha, ao divulgar isso, desse jornalista aí, e outros jornais acompanharam, como a Globo, o Estadão, é sinal que eles estão preocupados com a liberdade deles a partir de agora também. Ou seja, quando eles se conseguir, por acaso, sufocar o que eles chamam de bolsonarismo, chamam de conservadores, direita, vão cair para cima da esquerda também. Vocês, meio respeitosamente aqui, você tem dificuldade de discutir certos assuntos. E é verdade, a Jovem Pan foi fechada, a revista Cruzoé lá atrás também foi estrangulada, foi sufocada, e aquilo que nós temos mais sagrado para dizer que tem democracia, tem que ter liberdade de expressão. O antagonista diz hoje, presidente, que está em gestação um possível acordo para finalmente ter o fim do inquérito da fake news. Isso após a publicação das reportagens da Folha e a pressão do Senado, principalmente na abertura de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que agora isso pode acontecer, após quase 5 anos? A gente vê a importância das mídias sociais, né? Essas 2 horas e pouco que fiquei viajando, eu fiquei um pouco defasado de vocês. Consegui rapidamente dar uma olhada aqui nessa questão. O que eles querem? É botar um fim no inquérito fake news e ali sair com a denúncia. Ou seja, todo o ingrediente, toda aquela maneira que um juiz auxiliar, junto com um perito, que trocava informações, que mandava o ministro falava, troca aqui, mexe lá, e os inquéritos são secretos. Meus advogados, todos os processos que eu respondi, até de Joyce, posso falar sobre esse assunto aqui, você não sabe o que aconteceu. A gente vai para depoimento muitas vezes sem saber o que vai acontecer. Eu não tenho compromisso como investigado com a verdade, mas eu não quero mentir em depoimento meu. Eu quero saber do que estou sendo acusado, você não sabe.
E ele, o que ele fez, por exemplo, o que eles querem? Qual é a cereja do bolo? Foi embora, para falar pouco, leite condensado, baleia, R$2.900 desviado também lá, que ele disse que foi desviado R$2.900, não são 2 milhões nem 2 bilhões. A questão de cartões corporativos, tantas outras coisas, vacina, joias, está sobrando só um golpe. E você vê no começo de um áudio aí, ele fala, não, tem que dar prioridade a 142. Essa é a palavra, que 142? É o artigo 142 da Constituição. Porque primeiro começaram a me acusar de golpe, que eu queria impor o estado de sítio. Vamos supor que eu quisesse impor o estado de sítio como presidente. Como é que começa? O primeiro é que é um dispositivo constitucional. Você pode socorrer da condição. Ali é o receituário para você se safar de muita coisa e buscar aí fazer valer a sua vontade ou se defender de muita coisa. Que é o artigo 142. O presidente manda uma mensagem para o Congresso embasada com uma série de considerandos pedindo para o Congresso decretar o estado de sítio em função daquilo que foi apresentado para o Congresso. O Congresso tem um prazo exíguo, 10 dias para se manifestar. Ele pode falar, não acabou. Falou sim, a gente baixa o decreto. Ou seja, não é o presidente sozinho que vai baixar o decreto de estado de sítio. É o parlamento ao seu lado. Isso é crime? Se isso tudo for verdade, né? Que acha uma tal da minuta de golpe. Mas você não tem acesso a essa minuta, nem eu. Alguém teve acesso a essa minuta? Se fala em minuta, da casa do Anderson Torres, outra no telefone do Cid, etc. Mas não tem, ninguém consegue saber o que está ali. Até porque, se tiver uma minuta, tem exposição de motivos. Presidente, eu falei aqui já ontem e anteontem que, assim, para mim, seguramente, o ministro Moraes comete uma ilegalidade quando ele age como ele age, mas a gente tem um contexto. Por exemplo, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, em depoimento à PF, disse que se o senhor insistisse no que se convencionou chamar trama golpista, iria dar voz de prisão ao senhor. O senhor está aqui hoje. Isso aconteceu como foi noticiado? Está nos autos? Segundo a Folha... Não, me mostra os autos. Segundo a Folha, o mesmo jornal que publica agora as questões sobre Moraes, que teve acesso ao depoimento, ele disse isso à PF. Está nos autos? Eu não vi os autos. O que está nos autos? Por exemplo, Felipe Jean Martins ficou preso 6 meses. Tá? O que queriam dele? Queriam uma delação, que ele assinasse uma delação premiada pronta. Como age a Polícia Federal hoje em dia? Diferentemente do passado. Até na questão da Lava Jato, uma das críticas, né? Falava assim, pau de arara do século XXI, os ministros supremos diziam isso aí, que não é cabível você conseguir uma delação de quem está preso num prazo excessivo. Sim. Agora, não vai jogar aqui para cima, com todo respeito a você. O mini comandante do Exército disse aí, sem ver os autos. Como é que eu vou responder sem ver os autos? Mas o senhor pode dizer se isso não posso dizer não, não vou ficar antecipando nada do que aconteceu. O que acontece? Se querem me incriminar, o ônus da prova é deles. Eu não vou ficar isso não, isso sim, isso não, isso sim. Eu quero que mostre para mim onde errei. 1 ano e meio investigando, não chegaram à conclusão de nada ainda? Não tem nada errado aí? Né? Não tem nada errado. 1 ano e meio investigando. Outra coisa, vamos lá, golpe. 1.500 pessoas presas. Golpistas, terroristas, tentativa armada, né? Está escrito tentativa armada de mudar o poder. Olha, 1.500 pessoas vão dar um golpe e só souberam no dia. Você tem áudio, você tem imagem para muita coisa. Não tem o do Flávio Dino. O que as imagens do Flávio Dino poderiam revelar? Que tem lá quase 300 homens da Força de Segurança, podia ter evitado tudo aquilo, ou entra e sai durante a manhã toda de autoridades esperando aquilo acontecer à tarde. Por que o Lula saiu no dia 8 de manhã, domingo, foi para Araraquara para ver, coitado, coração grande dele, né? Uma enchente que havia ocorrido em 29 de dezembro, 10 dias antes. A própria ABIN faz o relatório que o governo sabia do que estava acontecendo. Quem estava no governo? Era eu. Eu nomeei os comandantes de força a pedido do Lula em dezembro. E não foi nomeado dia 1º de janeiro, quando o Lula assumiu. E aí, o que você achou das declarações? Será que Alexandre de Moraes vai cair com tanta pressão da mídia? Deixe nos comentários se você acha certo o que o ministro do Supremo fez, e se você concorda que é uma perseguição ao bolsonarismo.